Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Preparei este programa nos dias em que a liturgia da Igreja propunha à nossa meditação o livro de Tobias, mais especificamente os capítulos 2 e 3. Atingido pela cegueira, Tobite, o pai de Tobias, foi por 2 anos sustentado por um irmão e depois por sua mulher, Ana. Ela fiava lã e recebia tela para tecer, entregando as encomendas tão logo ficavam prontas. Certo dia, além do pagamento, ganhou um cabrito. Tobite ficou desconfiado. De onde vem esse cabrito? Não será roubado? Vai lá, Ana, devolve ao dono, pois não podemos comer nada roubado. Ana respondeu: deram-me de gorjeta, além do pagamento. Mas Tobite não acreditou nela e insistiu para que houvesse a devolução. Então ela reagiu: onde estão tuas esmolas? Onde estão tuas obras de caridade? Estás vendo o que te acontece? A reação de Ana é explicável e justificada. No entanto, ela também passa a criticar o marido. O que ele faz em seguida é lição para todos nós. Põe-se a chorar e começa a rezar. Pede ao Senhor que se lembre dele e olhe para ele, que não o castigue por seus pecados. Pede perdão e libertação da desgraça. Anos atrás, um amigo meu aposentado foi à cozinha e logo ouviu da esposa: não vem incomodar aqui. Ele saiu em silêncio e foi para o quarto rezar por ela. Mais tarde, quando a irritação tinha cedido lugar à calma, ele voltou ao local em que antes tinha ido para ajudar. Ela não lhe pediu desculpas. Ele continuou a compreendê-la, morrendo para o miserável amor próprio, renunciando-se a si mesmo por amor, vivendo a espiritualidade conjugal, sabendo que ninguém de nós vive para si mesmo, como escreve Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 8. Em tudo, mas especialmente no casamento, é preciso pedir ao Senhor a graça de renunciar ao próprio eu. Renunciar, sair de si, para ir ao encontro do outro. Lemos no número 42 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Para que a caridade cresça na alma e frutifique, cada fiel deve, com o auxílio da graça de Deus, cumprir por obra sua vontade e aplicar-se constantemente à abnegação de si mesmo. No casamento, Deus não quer que eu me anule, mas que forme unidade com o cônjuge. Estou em ti, sou um contigo, dizem-se esses dois que se amam. Repetem Jesus: eu e o Pai somos um. A glória que ele deu aos discípulos oferece também aos cônjuges para que sejam um, para que sejam perfeitos na unidade, como se lê no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Então, esses dois amores que se unem num só amor podem dizer-se: à medida que envelheço, vou estranhamente sendo retrato teu sem ser tu, como escreve Carlos Drummond de Andrade em A Mesa, e cantar como Roberto Carlos em O Amor é Mais. Cada vez mais juntos, quem procura por você sabe onde eu estou. Certo dia, no encontro com casais, perguntei se emburravam um com o outro, se passavam algum tempo sem se falar e até sem se ver ou sem se querer ver, mesmo morando na mesma casa e dormindo na mesma cama. Muitos dentre eles disseram que sim. Recordei-lhes então o que São Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4,
versículo 26. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre a vossa raiva, o vosso desentendimento. Mas por que não dormir bravos um com o outro? O mesmo São Paulo responde no versículo 27 da carta aos Efésios, capítulo 4. Não dormir bravos um com o outro, para não dar lugar ao demônio. É forte, não é? No número 139 da exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor na família, o Papa Francisco lembra ser importante a capacidade de expressar o que se sente sem ferir, utilizar uma linguagem, um modo de falar que possam ser facilmente aceitos ou tolerados pelo outro, embora o conteúdo seja exigente. Expor as próprias críticas, mas sem descarregar a ira como uma forma de vingança, e evitar uma linguagem que procure apenas agredir, ironizar, culpabilizar, e prossegue. Há muitas discussões entre o casal que não são por questões muito graves. Às vezes trata-se de pequenas coisas, pouco relevantes, mas o que altera os ânimos é o modo de dizê-las, ou a atitude que se assume no diálogo. Escrevendo depois a carta aos esposos, por ocasião do ano Família Amoris Laetitia, o Papa Francisco pede carinhosamente: se surgir algum conflito entre vocês dois, nunca terminem o dia sem fazer as pazes. Não se envergonhem de ajoelhar juntos para encontrar momentos de paz e um olhar recíproco feito de ternura e bondade, ou de pegar na mão do outro quando está um pouco zangado, para lhe arrancar a cumplicidade de um sorriso. Façam talvez uma breve oração, rezada conjuntamente em voz alta, à noite, antes de adormecerem, com Jesus presente no meio de vocês. Precisa ter coragem para fazer isso, não precisa? A coragem de amar, porque o amor é paciente, é bondoso. O amor não é orgulhoso, não guarda rancor. Ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Escreve São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Quem mais ama, mais toma a iniciativa da reconciliação. Quem tem um coração de carne, quem é simples, quem sabe que Deus entregou esse homem, essa mulher aos seus cuidados e que confia nele, confia nela, para fazê-lo cada dia mais homem, mais mulher, imagem e semelhança de quem os criou, esse sente a grande alegria de se humilhar, porque a humildade vai trazer-lhe a alegria de amar, mesmo às vezes não tendo seu amor correspondido. Em 19 de março de 2018, dia de São José, modelo de esposo e de pai, o Papa Francisco presenteou-nos com a exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade no mundo atual. É um documento belíssimo, procure ler. O Santo Padre escreve no número 14: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. E aconselha em seguida: não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz a ele: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Quando um casal que não está se dando bem vem falar comigo, lá pelas tantas pergunto: como vai a vida de oração de vocês? Normalmente vai mal. Ou nem vai, não estão mais rezando. Outra pergunta: vocês têm conversado?
Também aí a resposta é negativa. Quem não conversa não expõe seus problemas, suas dúvidas, não pede perdão nem perdoa o outro, não revela a admiração que tem pelo cônjuge, não lhe diz o que não gosta que ele ou ela faça, não lhe diz também o que gosta que ele ou ela faça, não lhe faz um elogio. E muito, mas muito mesmo da vida de um casal depende da palavra. Escrever uma carta ou pelo menos um bilhetinho amoroso pode restaurar vidas. Ah, como a Cida e eu nos escrevíamos. Ainda hoje, depois de 25 anos que ela partiu para a casa do pai, carrego em minha carteira um de seus bilhetinhos. Há poucos dias, participando de uma missa, o sacerdote lembrou que eu havia contado isso em palestra anos atrás e que ele tem propagado tal fato para tantos casais e jovens. Ao final da missa mostrei-lhe o bilhetinho, já meio esfarrapado, que continua em minha carteira. Vi que se emocionou, pôs sua mão sacerdotal sobre a minha mão e sobre o bilhetinho e o abençoou. Que os esposos sejam sábios. Deem-se bem, perdoem-se logo, porque o diabo está à porta dos corações. Deus é forte, sim, mas o diabo não é fraco. Deus é sábio, mas o diabo não é burro. Deus bate à porta do nosso coração, mas o diabo também, e às vezes, até com mais força. Que marido e mulher não queiram fazer tudo sozinhos, como se Deus não os tivesse unido, como se Ele não estivesse ao seu lado e caminhasse com eles, sustentando-os nas dificuldades. Também que não sejam fechados com jeito de repolho, que só é bom quando fechado e duro. É preciso ser alface, aberto um com o outro, macio. Cuidado com o repolho quando passa do tempo de consumo. Ele apodrece e o cheiro é muito, muito ruim. Que marido e mulher tenham a graça de saberem cultivar-se, de gostarem de agradar-se, de se apreciarem, de terem tempo para se abraçar e se beijar, porque são o beijo de Deus na história. Conversem, conversem muito, conversem sempre. Não deixem a televisão, nem o computador, nem o celular roubarem o tempo de vocês se olharem, de se darem as mãos, de se acariciarem. Procurem não brigar, não ficarem emburrados. O nome é muito adequado, procurem não ser burros. Se houver contratempos, e é normal que ocorram, procurem resolver logo, e bem. Não deixem para amanhã o que podem resolver hoje, e tenham a humildade de pedir ajuda se sozinhos não conseguem resolver o problema. E nunca briguem na frente dos filhos. Isso dói muito, machuca lá no fundo o coração do filho, da filha. Discussões pode haver, sim, brigas não. E nunca gritem um com o outro. O grito não resolve nada. Aqui me lembro do meu querido pai Leonardo. Quando eu era criança, entre os trabalhos dele estava o de matar porcos. O porco gritava e gritava muito, mas não adiantava gritar. Olha o que eu aprendi. Se grito resolvesse alguma coisa, porco não morria nunca. Giovanni Schifoni é um homem de 40 e poucos anos, ator, autor teatral e escritor italiano. É casado com Elisabetta e pai de 3 filhos. E é uma família italiana em que todos falam alto, bem alto, e na qual também existem discussões. Vejam parte do que escreveu Giovanni. Quando li a carta aos esposos do Papa Francisco, meus olhos pararam em uma frase. Nunca terminem o dia sem fazer as pazes. O que não é algo novo para mim, não mesmo. Aquele versículo da carta de São Paulo aos Efésios era uma espécie de obsessão para minha mãe. Ela o repetia para mim em todas as ocasiões. Não se ponha o sol sobre a vossa ira.
De alguma forma essa frase entrou em mim. Entrou em mim junto com o leite materno. Quando conheci Elisabetta, percebi que ela também tinha recebido esse mesmo ensinamento de uma das avós. E continua o Giovanni. Estamos casados há um bom tempo e temos 3 filhos. Em todos esses anos, todas essas noites, antes de ir para a cama, essa coisa estranha acontece. Você tem que fazer as pazes, pela força. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Talvez por hábito, por tradição ou coerção. Talvez vivamos esse aviso como uma ameaça, uma superstição, como se tivéssemos medo da ideia de que sem o beijo antes de ir para a cama, algo terrível poderia acontecer quando o sol nascer, que tudo pode entrar em colapso, que nos encontraríamos em um mundo pós-atômico. Eu não sei, mas uma coisa é certa: nosso casamento ainda está seguro. E o casamento de vocês, casados que me ouvem, está seguro? Deem importância um ao outro. Valorizem suas qualidades. Procurem descobrir qualidades novas no seu marido, qualidades novas na sua esposa, em vez de só achar defeitos. Demonstrem carinho. Deem um presentinho vez por outra para ele e para ela. Não precisa ser coisa cara, não. Um pastel de que gosta. É tão bom. Uma flor. É tão bom. Um bombom. É tão bom. Procurem ser amigos um do outro. E como na canção, encoste a cabecinha no ombro dele, dela, e contem as suas mágoas todas para o seu amor. Ah, queridos esposos, não sejam mesquinhos. Abracem-se forte, deem-se as mãos, beijem-se, abençoem-se, perdoem-se, porque o bom Deus os quer felizes. E seus filhos têm necessidade de beber do amor de vocês dois. Quanto mais a gente faz pelo outro, pela felicidade do outro, tanto mais nós podemos ser alegres, mesmo no meio do sofrimento. Aliás, no sofrimento é onde a gente mais consegue amar, mais consegue se dar, se oferecer, fazendo-se hóstia, sacrifício para o que sofre. O sofrimento, eu sei, repugna a nossa natureza humana, mas é sempre um abençoado carinho de Deus. E vocês dois aí que são namorados ou noivos, casem-se com um homem, com uma mulher que goste de conversar. É meio caminho andado. Observem se essa pessoa procura saber quem você é, se essa pessoa não esconde seus medos e suas dificuldades, o que pensa sobre filhos, como a presença de Deus se manifesta em sua vida, se é muito preocupada com as coisas materiais, em ter mais, sempre mais, ou se tem interesse nas coisas que fazem a vida valer a pena, como a bondade, a ternura, o amor, a generosidade. Deem-se a conhecer. Não usem máscaras. Sejam quem vocês são. Procurem depois cultivar a alegria. A tristeza virá. Sim, os dias nevoentos e escuros surgirão. Mas temperem, ponham uma pitadinha de humor, de alegria nas coisas de cada dia. A temperança é um dos frutos do Espírito Santo. Isso está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 23. O tempero dá gosto à comida de cada dia, e somos chamados pelo Senhor a ser sal da terra. Saber temperar, nem sal de mais, nem sal de menos. Mas usar o sal, usar. O sal só é inútil no saleiro. Tirado dali, faz comidas deliciosas. Sabes que tu és um tesouro para o teu cônjuge? Pode ser que ele e ela ainda não tenha descoberto o caminho para achá-lo. Mas tu és um tesouro. Vocês dois são um tesouro mútuo dado por Deus. Tu, mulher, és um presente para o teu marido. Tu, marido, és um presente para a tua mulher. E o que é que a gente faz com um presente?
Desembrulha. É teu cônjuge, é teu presente. Desembrulha-o. Talvez leves a vida inteira, mas vale a pena. E quando chegar o fim dos dias que vocês dois viveram juntos, quando um de vocês dois já não tiver mais vida, que possas alegrar-te pelo bem que fizeste a ele, a ela. O que São Paulo diz aos homens na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, maridos, amai vossas mulheres, igualmente aplica-se às mulheres. Mulheres, amai vossos maridos. Amem-se, amem-se, amem-se. Amem-se hoje mais que ontem e menos que amanhã. Amem-se mais e melhor. Amem-se em Cristo, dizia o padre Henri Cafarel. A Cida já partiu depois de termos ficado casados por 30 anos e 2 meses. Fechei seus lindos olhos depois de exalado o último suspiro e procurei ouvir da sua voz que não mais falava as palavras que o beneditino Dom Marcos Barbosa colocou em seu Cântico das Núpcias. Quando eu fechar os olhos para a grande noite, sejam as tuas mãos que hão de fechá-los. E quando os abrir para a visão de Deus, possa contemplar-te como caminho que me levou dias após dias à fonte de todo o amor. É para isso que nos casamos, para nos levarmos um ao outro para o céu, onde viveremos felizes para sempre. E agora escutemos nossa música. Vai ser fácil acessá-la pelo YouTube. Procurem escutá-la juntos. Escutem-na com o coração. Quem sabe vocês dois possam se dar as mãos enquanto escutam a música. Manifestem seu amor um ao outro. Olhem-se nos olhos, rezem um pelo outro. Vocês foram feitos um para o outro. Sejam, então, uma bênção um para o outro. Vamos escutar, então, nossa música. Do CD Sol Nascente, Sol Poente, Padre Zezinho interpreta Cantiga de Matrimônio. Te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito. E aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era até o meu caminho. Encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças.
é feito de esperanças. Te amo e para sempre te amarei. Com Deus por testemunha, eu juro nesse altar que venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, para sempre, sempre, sempre vou te amar. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.